Olá, sejam bem-vindos ao terceiro Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Meu nome é a professora doutora Elaine Cristina Moreira da Silva, coordenadora do curso de Pedagogia, e em nome do Unisalesiano, agradeço sua participação neste evento tão relevante na atualidade. O terceiro Congresso Internacional de Tecnologia na Educação propõe reflexões necessárias e fundamentais para uma educação verdadeiramente empoderadora e para quem pretende estar em constante evolução. Temos aqui conosco hoje o professor doutorando Lauro Lopes Leandro Prarico Ecureu, nosso professor no Polo de Meruri. Boa noite, professor. Seja muito bem-vindo, professor Lauro. Boa noite, professora. É um prazer estar aqui para poder mediar essa fala muito importante que sai daqui da aldeia para a cidade. Com certeza é um momento muito importante. E nós gostaríamos muito de agradecer o professor Mariel Mariscotti Bento Codiboecureu. Professor Mariel é professor na aldeia de Meruri, município de General Carneiro, Mato Grosso, desde 2008. Possui licenciatura em Ciências Matemáticas e da Natureza e especialização em Educação Escolar Indígena pela Unimate Barra do Bugres, Mato Grosso. É é mestre em Ciências no Programa de Pós-Graduação, Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades pela USP. É doutorando pela Universidade Estadual de São Paulo e graduando do curso de Pedagogia do Unisalesiano São Paulo, Polo Meruri. Professor Mariel, é um grande prazer recebê-lo. Fique muito à vontade, a fala está com você. É uma alegria estar aqui junto com vocês e a gente fazer essa fala de uma vivência que a gente está passando nesse momento em parceria e em meio a várias pessoas e instituições que acaba a gente no sentido de uma construção muito diferente do que a gente tinha passado e que agora a gente está construindo um futuro a partir de hoje muito mais esperançoso com todos os nossos parceiros e é uma grande satisfação estar aqui. Então, o título do trabalho, um dos títulos é esse que eu vou apresentar agora. Relatos de uma vivência compartilhada através da escola e os saberes ancestrais. Então, está aqui meu nome e a minha aldeia. Então, eu vou iniciar aqui por uma estrutura que, pelo meu povo Bororo, a gente não tem como começar por outro lugar, a não ser pela estrutura da aldeia. Tudo que a gente tem de compreensão em todos os aspectos, geográfico, filosófico, sabedoria, conhecimento, espiritualidade, está tudo relacionado à aldeia, esse formato ali. Então, do lado esquerdo, né, aqui da tela, tem a planta com a estrutura, mas fica um pouco difícil de compreender, aí tem a foto do lado. Então, ela tem um formato circular, dividida em duas metades, e não dá para ter uma compreensão, mas a gente tem uma divisão entre duas metades exogâmicas. E dentro dessas metades exogâmicas tem mais 4 subclãs. E toda a espiritualidade, toda a nossa cultura se baseia na relação que existe das pessoas que estão dentro dessas casas. E a sabedoria está ali, fazendo a reciprocidade, não só na convivência, mas nas cerimônias. Então, para ter uma base de como a gente pensa, essa aldeia física, ela vai mais além disso, ela é metafísica. Então, para ter uma base, essa é a nossa moradia, vamos dizer assim, Bororo. Pode passar, professor.
Então, essas duas metades exogâmicas, que se chama Echerai e Tugareg. Echerai fica da parte do norte, vamos dizer assim, para ter um entendimento, e os Tugareg a parte sul. E dentre os Echerai tem os Bakor Echerai, o sentido do nascer do sol para o pôr do sol. Bakor Echerai, Pocodor Echerai, Kie e Badojeba. E do lado sul, que é os Tugareg, também partindo do nascente para o sol poente, está os Paiwe, Iboreg, e o Agudo e Arorwe. Então, cada um de nós, cada pessoa Bororo, ele está dentro de um desses grandes clãs. E ainda dentro de um desses subclãs. É dessa maneira que a gente se organiza, para ter uma noção básica. E a reciprocidade se baseia entre esses dois clãs. E é muito complexo, eu não vou entrar em detalhes aqui. E a gente pode continuar, professor. Então, aqui está com o título Bacaro, Tradição Oral, de A Origem de Alguns Peixes. Eu comecei por base porque essa tradição oral tem várias histórias que são tradições orais e que a gente se baseia por elas. Então, toda a nossa filosofia, os nossos valores, a nossa educação se baseia através dessas histórias. Está aí só um modelo para a gente ter como base. Então, eu decidi partir dessa história sagrada porque tinha tudo a ver com um elemento natural aqui da aldeia, da natureza. E também influenciado, vamos dizer assim, pelos nossos estudos da pedagogia EAD, buscar aquilo que está no universo da criança. Então, portanto, eu tive uma das minhas bases em consequência desse estudo. Então, eu procurei fazer essa busca nas nossas raízes, nossas ancestralidades. Aí tem esse conto não, essa origem aí, que tem a ver com essa planta, né? Então, tem aí desenvolvimento dos trabalhos com os alunos e alunas. Então, Kuogo, né? Que eu não coloquei em português, mas é o IP, mas que para a nossa língua ele tem sentido de mistura de esplendor, porque quando você vê na natureza, você é captado pela beleza que essa planta proporciona. Então, quando a gente observa, então a visão borora, quando vê essa planta, a gente vamos dizer que é capturado pelo esse encanto. Então, por isso, na nossa língua, kuogo significa mistura de esplendor que está nessa planta. Então, essa planta está no conto que um homem, um chefe, ele não tinha peixe bonito, ele considerava que não tinha peixes bonitos nos rios. Ele então decidiu pegar as flores do ipê e espalhou no rio e pediu para que se tornassem peixes lindos. Daí surgiu o peixe dourado. Então, a relação que tem aí, a cor dourada do peixe dourado que tem no Pantanal, a cor amarela vem dessa planta aí, dessa flor aí amarela. Então, essa é a conexão, né? Então, ele fez, a partir desse momento, os peixes ficaram bonitos, os peixes ganharam cores. Desde esse dia para cá, há milhares de anos um chefe Bororo fez isso. Pode passar, professora. Aí eu contei a história para os meninos, para as meninas, para os alunos, mas aí a gente não pode ficar só no ambiente de sala de aula. A gente crê e a gente precisa que o conhecimento, a sabedoria, não tem fronteiras. Então a gente ultrapassou aquele perímetro da sala de aula. A sala de aula foi só o início, foi só um começo. Aí a gente levou os alunos para onde que estava a planta.
eles perceberem, para eles terem a noção e ter essa conexão que a gente tem. Aí os alunos foram lá, viram o tamanho da planta, viram as flores, viram que local, como que a textura do casco das flores. E, e foi dessa maneira que eu levei eles lá. Então, aí tem as fotos mostrando esse dia que a gente fez. Pode passar, professor. Aí são trabalhos feitos pelos alunos. Depois que a gente voltou novamente para a sala de aula, aí eles fizeram esses trabalhos de desenho, que é da planta mesmo. Aí cada aluno foi. Aí tem algumas imagens, não são todas, são algumas, né? Que eles mesmos fizeram. Daquela observação da planta, lá no ambiente onde que a planta fica, que não é tão distante da nossa aldeia, não é, né, é bem próximo. Pode passar, professor. Aí outros exemplares de alguns alunos que às vezes tem o nome dos alunos, mas assim que nós temos uma característica um pouco diferente. Eu peço para os alunos colocar os nomes, mas muitos não colocam os nomes na frente no desenho, eles colocam no verso. Nós temos essa particularidade, eles não querem que o nome deles apareça, só o desenho. Aí a gente acaba por respeitar e quando eles se sentirem seguros, eles colocam o nome na frente. Por isso que alguns nomes vai estar na frente, outros é apenas de lápis, mas é uma convivência que a gente vai construir, essa confiança. Pode passar, professor. Aí o título Aprendendo Nomes da Escama e Nadadeira do Peixe Dourado na Língua Bororo, que é aquele peixe dourado que eu acabei de mencionar agorinha, que tem a relação com a flor do ipê. Então, a partir disso, aí a gente explorou o peixe, a parte do peixe, né? Que tem aí na nossa língua que é baco, é a nadadeira, e bota é a escama. Então a gente meio que fez um trabalho assim meio que de estudar algumas partes, porque nesse esses essas palavras aí estão na história que eu contei. Então, e muitas vezes eles não sabem o nome específico dessas partezinhas do peixe. Aí a gente fez esse desenho. Então, eles fizeram o peixe dourado e puxaram meio que ampliar uma lupa ali, puxando, fazer uma ligação da onde que vem cada nome, cada partezinha. Aí eles fizeram o peixe dourado. Aí a gente, aqui, uma curiosidade, aqui a gente não tem esse peixe dourado, mas a gente sabe qual que é, porque os rios daqui não tem esse peixe dourado. Mas a gente conhece esse peixe, está nos nossos contos sagrados. Pode passar, professor. Associando pinturas faciais com partes do corpo do peixe dourado e de qual clã pertence. Então, depois do primeiro trabalho, a gente seguiu para esse outro, que são pinturas faciais. Então, essas pinturas faciais são a leitura da cosmovisão Bororo. Então, essa pintura que está aí, ela é puxada, ela foi lida, ela foi apanhada da cauda do peixe dourado. Por exemplo, ainda está na língua Bororo, né? Okoge bure. Okoge é o peixe, bure é a cauda. Aí tem alguns exemplares. E essa pintura é de um daqueles clãs lá, que no caso é dos Bokodorecherai. Mas todos fizeram e porque todos estavam participando dessa construção de toda essa complexidade desse conhecimento. Então, essa pintura vem da cauda do peixe dourado. Pode passar, professor. Associando outra pintura facial com as pintas do corpo do peixe dourado, e de qual o clã pertence. Então, é uma outra pinta que vamos dizer que, entre aspas, que é copiado da pintura do corpo do peixe dourado, que tem algumas pintinhas. Se a gente prestar bem atenção no corpo do peixe dourado, eles têm umas pintinhas pretinhas.
e elas que estão contidas esse desenho aí. Tem essa parte preta, mas não é essa não. Essa de meio que vermelhado, são pontilhados. Então foi copiado do corpo do peixe dourado. E também pertence aos Bocodoretidae, que tem esse nome aí, Ocoge atugo. Ocoge, o peixe dourado, atugo é as pintinhas que está no corpo do peixe dourado. Pode passar, professor. Aí também uma outra situação, aprendendo o nome da palavra onda em língua bororo. Porque lá na história que está relacionado com o ipê e o peixe dourado, quando o chefe bororo espalhou as flores do ipê para que viesse peixes bonitos, lindos, aí vieram ondas que representavam a vinda dos peixes. Então, os meninos, as crianças, não sabiam o nome na língua bororo de onda. Então, tem esse nome, Pobuto. Então, Pobuto significa onda. E tem esse desenho que, na verdade, assim, é de uma menina. Ela estava adiantada e, assim, não tem mais desenho sobre as ondas, é porque eu fiz uma semana, aí depois eu não trabalhei com aquela turma. Aí, logo em seguida, aí eu meio que esqueci essa situação, aí eu vou ter que retornar essa situação para que os outros tenham a oportunidade de aprender essa palavra. Pode passar, professor. Aqui é meio que uma finalização desse primeiro trecho. Portanto, foi o primeiro trabalho realizado tendo como base o bacaro, que é os nossos contos ancestrais, de origem de alguns peixes. Trabalhos que envolveram muitas coisas importantes, como a nossa tradição oral, pesquisas que se estenderam para outras aldeias e pessoas. Saímos do perímetro fechado da sala de aula e fomos para a sala de aula da natureza. Aprendemos mais sobre a organização social Bororo, aprendemos palavras específicas dos peixes, pinturas faciais e etc. Então, resumindo o que envolveu toda essa nossa ação, esse nosso trabalho, essa nossa construção. Pode passar, professor. Aqui é um outro trabalho que eu desenvolvi com os alunos, que eu esqueci de falar, que é de sexto e sétimo ano. Esses alunos são de sexto e sétimo ano do ensino fundamental. Aqui tem o outro bacaro, outra conto não, outra história sagrada nossa, é do Baro Curutiri. O Baro Curutiri é o sabiá. Então a história eu baseei por esse texto aí. Pode passar, professora. Essa continuação, isso aí. Aí é o canto do Baro Curutiri. Aí, então aí embaixo se fala assim: Barukuru Butu do Mato, Oboboirei, Ikudu Barukuru Butu do Mato, Baru Pidi Pidi Pidi, Iwoitaimo, Iwoitare do Curi Curi Curi, Iegaretava. Então, essa partezinha aí é do Sabiá cantando, mas a gente fala Baru Curutiri. Inclusive, aqui em casa, a gente acredita que os nossos contos sagrados são espirituais. Ele me acordou 5 horas da manhã, no meu sonho, eu falei, eu estou sonhando com o Baro Curutiri, que eu sabia. Aí eu acordei, falei, não, ele está cantando, mas eu falei, eu vou gravar ele e levar para os meninos, para as crianças. Aí eu gravei, aí a professora aí tem, eu não sei se está aí, mas eu coloquei aí também o áudio dele cantando, o canto dele. Aí, se for possível, passar, tem um íconezinho ali, ali em cima. Isso. Tá bom, professora. Então, quando ele canta, ele está reproduzindo esse textinho que eu mostrei agora. Então, eu levei esse textinho e o áudio junto, né?
Então, essa é uma leitura da cosmovisão Bororo quanto aos... a gente não fala aves, né? Como se, fica um pouquinho complicado explicar, mas a gente fala de Iedaga Maga, que significa tipo aquele nosso parente, que não é gente, mas ele é nosso parente, porque ele pertence a algum clã, que é de algum desses clãs que eu mencionei anteriormente. E aqui, continuando, que são os desenhos feitos pelos alunos, né? Aí eu também trouxe esse Bharakuru-tiri, que eu sabia, porque ele está cantando agora. Porque agora, a época da seca, está quase chegando a chuva, e quando ele canta, ele está chamando a chuva, né? Então eu observei a natureza e falei, agora é o momento de aplicar esse conto ancestral e daí para frente construir uma aula, ou várias aulas que não terminou ainda. E estamos continuando ainda. Então, eles fizeram um passarinho que aí é o sabiá, né? Para o curutiri. Aí eles desenharam ele, observaram que aqui, acho que a professora doutora Elaine veio aqui, ele fica naquela mangueira ali, viu, doutora Elaine? Ele fica ali. Então, quando eu coloquei o áudio, ele foi lá ouvir também, o Barucuruti, ele foi lá ouvir. Foi bem interessante essa parte aí foi bem legal. E então aí os meninos e as meninas desenharam, né, os alunos, né? Desenharam ele, observaram ele, desenharam ele e colocaram o nome. Pode passar, professor. E aí eles colocam, aí sempre lembro da aula da pedagogia. Eu não sei qual disciplina que a gente, acho que inclusive foi a passada, né? Que a gente não pode, entre aspas, matar a criatividade dos alunos. Aí eu passei para eles no quadro e falei, vocês fazem como vocês quiserem em uma folha maior. Aí foi eu falo, da mentalidade deles, da criatividade deles. Cada um fez do seu jeito. E quem sou eu para fazer isso? Então, baseado no nosso estudo, a gente fica admirando, né? E a gente tem a esperança que lá eles sejam futuros, em qualquer área que eles vão se formar, a gente espera, profissionais super criativos, né? Então, tem tudo isso aqui. Então, é uma coisa muito complexa e muito bonita, né? Que a gente está vivendo. Aí é a fala, né, do Bharakuru-tiri, que eu passei o áudio agora, que eu li também para vocês. Mas eu esqueci de falar, significa o seguinte. Então, Bharukuru, Buto do mato, quer dizer, o líquido do céu, caia para cá, Pobo Boirei, estou com sede, e Kudu, para eu beber. Baru, pide, venha, caia, o líquido do céu para cá, caia. Iwo Itaimo é para eu tomar banho, Iwo Itareto Curicuri é para mim pular rápido, rápido na água, né? Porque eu estou com calor. E isso, né, então, Iegaretabo significa que eu vou ficar alegre. Então, se cai chuva, eu vou ficar super feliz. Então, é esse que é o cantinho do Barucuruti, do Sabiá, que tem essa parte em Boró. Pode passar, professor. E aqui é outra parte da escrita, né, que as crianças fizeram, né, também, os outros alunos. Pode passar, professor. Finalizando, então, buscamos construir um novo caminho para a nossa realidade Bororo e não Bororo, fazendo com que o diferente se relacione com a nossa ancestralidade, que é dela que viemos, e precisamos sempre lembrarmos e viver essa nossa ancestralidade que é tão linda e contagiante. Estamos sempre buscando conviver com o diferente, onde as diferenças sejam respeitadas. E junto com a Unisalesiana, estamos construindo um caminho diferente, no sentido de somar os mundos. E o curso de pedagogia está nos proporcionando percorrer através dessa ciência os dois universos, o Bororo e o não indígena, através da academia. Junto com os nossos parceiros e instituições, que possamos contribuir com um Brasil mais humano, em conexão profunda com a natureza da qual fazemos parte. Então, é um pouco daquilo que estamos vivenciando. E porque eu falo nós, porque a gente está em conexão
que nem a gente está fazendo no Salesiano, lá com Lins. E a professora, doutora Elaine, sabe disso, ela já esteve aqui. O nosso professor também, Lauro, sabe disso, porque ele está ali, no dia a dia, ele está vendo o que a gente está fazendo, inclusive as fotos que foi tirada lá na natureza, foi ele que tirou. Ele que nos levou também lá, nos acompanhando. Então, foi um pouco dessa vivência. Eu acabei meio que esquecendo, não deu tempo de colocar, mas as crianças foram numa anciã. Ela é uma das mães das almas mais importantes daqui da aldeia Meruri. A gente tem esse nome, né? Mas na língua se chama Araitude. Então eles foram lá e ela ensinou como que fala. Eles gravaram e eu não deu tempo de colocar aqui. Mas vale ressaltar essa importante pessoa que para nós é muito importante também. E ela contribuiu bastante e deu mais seria positividade, mais incentivo ainda, porque ela gostou muito e a gente se sentiu mais confiante para seguir. Então, essa é a nossa experiência, não só experiência, é uma construção que todo mundo está gostando, não sou eu. E, além disso, não é eu que estou ensinando e aprendendo junto com os meus alunos. Então, vai nesse sentido. Então, eu acho que é isso. Eu não consegui nem expressar tudo que eu estou sentindo quanto a essas aulas, mas é um pouquinho daquilo que eu estou vivenciando. É isso, professora. Obrigado. Eu que agradeço, e com certeza todas as pessoas que estão nos ouvindo ficaram muito felizes, encantadas com o trabalho que vocês vêm desenvolvendo, e é justamente essa relação, o olhar científico que pode contribuir para a cultura de vocês, é agregar, é transitar, né, dentro desses dois mundos, né, onde vocês aprendem algumas coisas conosco e nós aprendemos muita coisa com vocês, né, todo esse respeito à natureza, aos animais. Então, essa troca tem que acontecer, né, nesse respeito às individualidades, às culturas diferentes, e a compreensão de que cada um de nós tem muito a oferecer ao outro. Né? É muito gratificante ouvi-lo, ver os resultados, saber que nós podemos estar realizando essas ações, possibilitando com que cada vez mais fortaleça esse processo da cultura de um povo, né, de uma relação muito profícua entre os povos indígenas, os povos originários e o homem branco, para que nós possamos também aprender todo esse respeito com a natureza. Lauro, que é o nosso professor tutor, né, lá de Meruri, que contribui muito também, né, para esse desenvolvimento. Lauro, você quer falar alguma coisa? Quer colocar alguma coisa? Acho que você deve ficar muito feliz com os resultados que a gente está conseguindo observar e ver. A gente sabe de algumas dificuldades, a tecnologia, né, que muitas vezes não nos permite estar tão próximos, mas ao mesmo tempo é ela que nos permite vivenciar esses momentos tão importantes. Lauro? Oi. Então, fazendo essa leitura desse trabalho, né, que é esplendoroso, é magnífico, a gente só consegue perceber a função social do ensino superior, que é o ensino, a pesquisa e a extensão, né? O ensino através da plataforma AVA, também das segundas-feiras que a gente vem nos encontros presenciais, a pesquisa que o professor Mariel está desenvolvendo, e a extensão é que faz a faculdade ela chegar até os alunos, né? E a produção de um conhecimento significativo. Então, não é um conhecimento que vem do papel, né, como diria Davi Copenhague, mas o conhecimento que vem da pele, né, do sentir, do experienciar.
que o Piaget falava sobre o experimentar. Então, a criança tem que experimentar para ela aprender, né? Então, esse ir no pé da árvore, esse ouvir cantar do pássaro. Então, todo esse processo, né, só tem a enriquecer essa metodologia, essa didática, e também compartilhar com os nossos colegas para que possa abrir essa visão para esses novos olhares, mas talvez olhares diferentes, né? Não seria novos olhares, mas olhares diferentes, como o nosso, que a gente chama de sociedades indígenas. É isso, professora. É riquíssimo o trabalho. E significativo. Parabéns, professor Mariel, parabéns, professor Lauro. Foi um grande, mas um grande prazer poder ouvi-lo. Com certeza teremos outros momentos e outras possibilidades dessas trocas, né, desse importante relato, né, de ações, de posturas. Então, parabéns, eu agradeço imensamente a participação de vocês hoje no nosso 3º Congresso Internacional de Tecnologia da Educação.